Pai do Senhor, boa noite. Vocês querem alguma coisa aí no fundo? Não, larga essa aqui. Deixa ela, filho. Do reino dos céus, né, que Jesus fala. As criancinhas, né? Eu gosto de criança. Deixa elas aí. Cadê as crianças? Já foi, né? Já foram? Então, tchau. Boa sorte para vocês. Amém. Ontem nós tivemos ali um evento na casa do pastor Ailton, com 85 pessoas, 83, entre crianças, né, e adultos, na casa deles, ali da pastora Rosângela. A gente foi muito bem recebido e todos tiveram a oportunidade de ir, né? Quem não teve, próxima comunhão a gente quer ver você lá, né? E foi uma bênção, né? E achei um momento bom de conversa, de compartilhar, porque só do culto, né? A gente tem até conversado isso. Termina o culto aqui, 10 minutos de conversa não gera comunhão. O que gera comunhão? É gastar tempo, é sentar, é conversar, é você me conhecer e eu te conhecer. Isso a igreja proporciona, deve proporcionar. A gente está tentando proporcionar mais momentos como esse. Por isso nós vamos fazer no sábado aqui, no próximo sábado, né, um espetinho. O objetivo é comunhão. Esses R$10 é só para ajudar na nossa despesa. A gente queria mesmo não cobrar nada, né? Se você não tiver também, não tem problema. Você não vai ficar sem comer. Você vai comer. Até porque eu vou observar quem está comendo. Quem não tiver, eu vou atrás de você. E vou dizer, come. Né? Então, se você tem uns R$10 e quer ofertar, a gente está dizendo isso como uma oferta, amém? Amém? Não é um preço, você não está pagando esse pedido, está fazendo uma oferta. Essa é a ideia. Amém? Então nós vamos começar às 19 horas, porque 21 horas a gente vai lá para o fundo, tem mais outro momento de conversa. Alessandra, arruma esse quadro aí, por favor, está torto. Esse quadro de dízimo, mais para a esquerda. Ótimo. Depois você pega um esquadro e mede aí se está voando reto, 90 graus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. E como eu estava dizendo, então quero agradecer ao pastor Ailton, pastor Rosângela, pela recepção ali na sua casa, com 83 pessoas. Ninguém recebe 83 pessoas na sua casa, assim, frequentemente. Tem que você ter um espaço, né? E foi bom, deve ter dado um trabalho depois para vocês, né? Para limpar, para organizar, né? Aliás, esse é um dos motivos que tem muita gente que não gosta de receber gente em casa, por causa do trabalho que dá. É verdade ou não é? Vamos ser bem sinceros aqui, bem honesto. A gente precisa ser honesto, não é? Muita gente, não estou dizendo que é todas as pessoas, mas muita gente não gosta porque dá trabalho. Ou porque não cabe, lógico, não vou dizer 83 pessoas, mas você pode receber 8,3 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas. Mesmo assim dá trabalho, né? Mas é isso que gera comunhão, né? Né, Neto? O Neto que não espera muito convite, ele convida, né? Se for esperar o convite para você retribuir, às vezes você não chama ninguém, né? Você não chama ninguém. Porque tem gente que gosta de ser chamado, né? Mas ele mesmo não chama ninguém para casa dele. Né? Essa é a verdade. A verdade é essa. Né? Nós estamos vivendo num mundo onde a gente gosta de convites. Né? A gente gosta de convite. Como a gente gosta de convite? A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de viver uma vida muito boa, de conforto, né? A gente gosta de coisas boas, mas quando a gente vai, né, ofertar e entregar algo, a gente tem um pouco de dificuldade de entregar. A gente tem um pouco de dificuldade de ofertar.
A gente tem um pouco de dificuldade de doar, né? Ele gosta mais de receber. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então a gente não pode andar na contramão da orientação bíblica, que é melhor dar do que receber. O que o texto está dizendo? Que quando a pessoa tem esse espírito, esse sentimento, ele fica feliz de ofertar, de entregar, de abrir as portas, né? Não é difícil, mesmo diante do trabalho. Então é isso que eu quero trazer. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde a gente ora para Deus, a gente ora, a gente pede a Deus paz, vida boa, sem muita dificuldade, aliás, nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Se possível, Senhor, né, passa de mim esse caos. Passa de mim a dificuldade, passa de mim todas as tribulações, adversidades. Mas eu quero dizer exatamente o contrário, né? E é o que a palavra de Deus nos ensina, que são as adversidades que nos faz crescer e nos desenvolver e amadurecer espiritualmente. Eu quero falar de uma palavrinha que chama resiliência. A resiliência é um termo buscado lá na engenharia, na física, que é a capacidade do material de, sob pressão, voltar à forma original, né? Quando ele sofre uma pressão muito grande, ele estende, mas ele tem a capacidade de resiliência, de voltar sem romper a estrutura. Sem romper a estrutura. Sem romper a estrutura. E aí a gente ora muito para que a gente não tenha dificuldade, né? E a palavra do Senhor nos ensina que as dificuldades, elas geram perseverança, paciência, que é um fruto do Espírito que nós devemos ter, né, através de experiências difíceis, ventos contrários, tempestades que vêm contra nós, nos tornam pessoas mais resilientes, mais fortes. É necessário isso. A pele fica mais resistente depois que ela vai sofrendo as intempéries da vida ao longo dos anos. Um bebezinho daquele ali, que é meu neto, tem outros bebês aqui. Cadê o do Lucas? Levanta ele aí, o seu troféu. Ele tem, a pele dele é frágil. A pele dele é frágil, né? Tem que cortar as unhas desses bebês, que eles se destroem, eles se arranham, né? Então tem que cortar a unha. É interessante que a epiderme, ele arranha o rosto, no dia já não tem nenhuma marca. Incrível, né? É incrível, porque é uma pele que está sendo renovada, ela é nova, zeradinha, né? A nossa não sei, arranha que demora, porque é uma pele já mais resistente. Então ela suporta mais, né? Ela suporta mais. Então a gente vai adquirindo resistência ao longo dos anos, ao longo das adversidades do tempo. A gente queria ter uma vida muito boa, sem muita dificuldade. Sem muita dificuldade. Mas as dificuldades, elas são necessárias para o nosso crescimento. Uma das coisas que a gente faz errada, e a gente precisa observar isso, é privar os nossos filhos das dificuldades. Privar completamente os nossos filhos de adquirir, que eles deveriam ter as experiências dele, que é uma coisa natural do ser humano, mas a gente priva ele. É preciso, inclusive, uma criança dessa cair. E ele cai, mas ele levanta. E ele cai de novo. Aí a gente olha para ele não bater nas quinas, para não machucar, mas é necessário ele cair. Ele tem que cair. Porque se ele não cair, ele não vai aprender a se defender. Ele não vai aprender o que significa uma queda, colocar o braço, né? Aprender como cair, e aí ele vai levantar, mas isso não vai impedir ele de andar, ele vai continuar andando, e ele vai cair de novo, ele até chora, mas essa é a experiência dele. A experiência dele. Nós temos que ter a nossa experiência. Cada um de nós
não podemos ser privados de passar as nossas experiências. E a gente priva os nossos filhos, às vezes, de muitas coisas, para que eles não sofram. Mas, às vezes, a gente precisa deixar algumas coisas, a gente precisa, em alguns momentos, avaliar exatamente o que é necessário e ficar observando como Deus faz conosco. Deus está nos altos céus, no seu sublime trono, nos observando, amém? Quem crê que Deus está com os teus olhos abertos a te olhar, amém? Mas Ele não impede você de passar a sua experiência aqui na Terra. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, mas Ele não vai nos privar de todas as coisas. A gente precisa passar por tempestades, por vendavais, por coisas que faz a gente crescer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Amém? Abriu? 4, versículo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém? Nós somos em tudo atribulados, porém não ficamos angustiados. O Senhor não nos privou das tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você também vai vencer. Tenha fé, firme na sua fé. Não desista. O que faz uma pessoa desistir da fé? A falta de resiliência. A falta de não suportar as decepções da vida e que ela vem. Apóstolo Paulo diz, olha, estais, pois, firmes e resisti firmes na fé, para que possais resistir o dia mau que ele vem. Resistir de pé, firmes, na fé, por conta de adversidades que vêm. Ninguém passa uma vida na Terra só de coisas boas. Existem as más notícias, existem coisas ruins. Nesse mundo que nós vivemos, diagnósticos que nós não queremos que chegasse até a nossa vida. Má notícia de um ente querido, que faleceu, que morreu, ou que está doente. Aí pessoas com conta de tragédias, ou por conta de decepções, ou um casamento que fracassou, ou uma perda de um trabalho, de emprego de muitos anos, coisas da vida. E a pessoa entra em processo de um abalo emocional muito grande. E um abalo emocional muito grande e forte vem e atinge a vida espiritual dessa pessoa, que precisa estar firme. Que precisa estar firme no Senhor. Estais, pois, firmes no Senhor. Agora, estais, pois, firmes no Senhor não nos isenta de tribulações. Ele está dizendo, olha, em tudo somos atribulados, mas não desanimados. A resiliência ela tem que produzir em nós perseverança, persistência, determinação, paciência, saber esperar. E como que eu consigo isso? Através da oração, da palavra, de uma mudança do meu interior, do meu emocional. É algo, não é inato. Olha, preste atenção. Resiliência não é inato. Você precisa buscar isso. Há pessoas que têm mais resiliência do que outras, mas elas não nascem com isso. Elas precisam conquistar isso através de esforço, através de algo que o Senhor nos garante na palavra. Olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perplexos com coisas
que ocorrem nas nossas vidas. Semana retrasada eu vi algo absurdo, completamente absurdo. E eu não acreditei inicialmente, falei para minhas filhas, isso aí não é verdade. Uma moça que se deixou carregar e foi lançada do alto de uma ponte, num abismo, né? Aquele esporte que se amarra uma corda nos pés, e aí o que mais me deixou impressionar, depois eu fui saber que era verdade, é que, em primeiro lugar, nem aquela menina percebeu que ela não tinha a corda. O esporte não era um negócio que ela chegou ali e, de repente, ela não sabia como funcionava o negócio, ela ia ser jogada. Então, peraí, as pessoas estão paralisadas, assim, numa situação que não percebe nada que está em volta. E os outros, com o celular filmando, também não percebe. O profissional do lugar também não percebe. Um negócio, assim, inacreditável. Inacreditável. Então, eu dei uma palestra na sala de aula essa semana, falando, agora eu entendo, por que eu falo, isso, porque vocês não entendem nada. Eu estou entendendo, que é difícil para me entender. Por que você tem 15 anos, 16, e não sabe tabuada até hoje? Você não sabe. Multiplicar. Porque eu explico. Eu mostro como que faz perfeitamente, 1000 vezes. Não, é mesmo que eu não ter falado nada. Estão anestesiados, estão paralisados. Estão olhando, mas não estão vendo. Estão com os ouvidos abertos, mas não estão ouvindo nada. E não vê nada. Um negócio fora do normal, inacreditável. Essa é a geração, né, então, esse pessoal. Então, uma moça foi jogada, ela morreu, 21 anos. Pior, que ela não morreu, ficou lá agonizando no chão. O corpo bombeiro chegou lá, está agonizando, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Pensei, isso não é verdade? Não, era verdade. Era verdade. Então, são coisas que ocorrem na nossa vida, que são tragédias, mas tragédias que podiam ser evitadas. Tragédias que tinham que ser evitadas. Mas por conta de desatenção, por conta de pessoas que estão realmente focadas em outras coisas na vida, e não num projeto, não numa busca de se esforçar, né, de ser resiliente, de buscar algo na vida que vai dar resultado, e essas coisas não são de graça, essas coisas têm que ser buscado, conquistado. A fé, ela é conquistada através da oração, né? Ela não é, apesar da palavra diz, é de graça, Jesus nos dá de graça a salvação, mas eu tenho que conquistar ela. É algo que eu tenho que me esforçar mesmo, porque o nosso corpo, a nossa vida, ela quer o quê? Só entretenimento. Por exemplo, a gente tem costume de dizer que o domingo é do Senhor, mas a gente não quer entregar para o Senhor nada. A gente quer entregar para nós. A gente, então não é domingo, aí é muito religioso. Então que dia que é? Que dia que vai ser, então? Nem um dia. Porque todo dia é do meu entretenimento. Todo dia é para eu trabalhar e ter diversão. Mas aí não tem domingo, não tem sábado, não tem sexta, não tem quinta, não tem dia nenhum que eu entrego. Porque a fé, ela é buscada, ela é conquistada. É as coisas, fé é a certeza das coisas que não se veem. E fatos e convicção de coisas que eu não vejo e que eu espero que aconteça. Então são coisas que eu não estou vendo, não estou pegando. Preciso de acreditar. E como que faz eu acreditar? Preciso ser alimentado na palavra. Eu preciso de ouvir a palavra, eu preciso de conviver com pessoas que ouvem também a palavra, eu preciso de conviver com pessoas que também comungam a mesma fé que a minha, eu preciso andar com pessoas que professam a minha fé, que acreditam
e tem convicção de que Deus nos ama, nos guarda, nos protege, mas Ele nos deixa viver essa nossa vida e ter as nossas experiências. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1, abre lá a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produzido perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e sem que lhes falte nada. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. A aprovação da fé que nós temos nos produz perseverança. Então, as dificuldades que eu passo da minha vida, pastor, é bênção para mim? É sim. É. Decepções que você teve, é importante? É importante para você crescer na sua fé, para você ter perseverança. Como que alguém vai ter perseverança se ele não enfrentou nenhuma dificuldade, nenhuma crise? Tem uma árvore que é o carvalho, os carvalhais de Manre, onde Abraão habitou no meio dos carvalhais de Manre, lá em Gênesis, você vai ler isso. É uma árvore nativa de Israel. É uma árvore que ela é conhecida pelo seu grande porte e raízes profundas. Então, é uma árvore que adquiriu um grande porte e raiz profunda. Ela suporta ventos fortíssimos contrários, por conta da sua raiz. E quanto mais vento ela vem contra ela, mais as suas raízes se aprofundam, buscando mais profundidade nas águas. O vento forte produz nessa árvore uma busca de raiz mais profunda. O vento produz nela uma queda de folhas das cascas das árvores e tem um tronco que é resiliente. Ele suporta o vento contrário, ela emborca, mas ela não quebra. E nós muitas vezes, estamos com raízes muito rasas. Muitos de nós não suportamos ouvir uma crítica, sequer. Já te abala. Muitos de nós, crentes, servos de Deus, estamos com as nossas raízes muito, muito rasas. E o que faz com essa árvore aprofundar suas raízes? Os ventos contrários contra ela. Muitos de nós não temos a capacidade do material resiliente que suporta a pressão, que emborca, mas volta para a forma original. Às vezes somos feitos de vidro. Qualquer pancadinha trinca ou quebra. O vidro não é resiliente. Esse material ele não é resiliente. Se você bater nele, ele vai quebrar. E aí, nós entendemos pela palavra do Senhor que a fé, que é a firmeza que nós temos na nossa garantia de entender que quando somos atribulados, sofremos decepções, permanecemos fiéis até o fim. Permanecemos servindo ao Senhor. Permanecemos convictos de que Deus é Deus e de que Deus não deixou de ser Deus. Ou ele não olha para mim, ou ele atrasou, ou ele não é um Deus que eu imaginei que fosse, que tinha que me guardar e não me guardou. E aí eu fico decepcionado com Deus e não entendo que coisas que acontecem na minha vida é para me fortalecer
Mas aí eu preciso entender que talvez as minhas raízes não estão profundas. Talvez eu tenha vivido um evangelho de muito oba-oba, de coisas só muito superficiais. Eu preciso de aprofundar minhas raízes. Eu preciso de orar, eu preciso de buscar na palavra, eu preciso de buscar no Senhor e aprofundar raízes no Senhor. Porque senão eu sou uma pessoa capaz de talvez me decepcionar facilmente com Deus, com coisas que ocorrem na nossa vida. E eu vou repetir, estar na igreja servindo a Deus não isenta você de passar por tribulações. Preste atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Se você vai numa igreja, você congrega numa igreja, onde o pastor está pregando e te ensina que se você estiver membro nessa igreja, você está isento de qualquer problema ou tribulação, então você sai dali, porque isso está errado. Como que ele garante? Primeiro, ele não pode garantir isso. Ninguém pode garantir isso. Segundo, que não é assim que funciona. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 3. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos. O apóstolo Paulo está falando da justificação pela fé e a paz que ele tem com Deus. Olha o que ele está dizendo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha o que ele diz, que as tribulações, ela produz perseverança. Perseverança. Então, não tem como ter perseverança sem ter passado pela tribulação. Ela produz em nós essa capacidade em nós. E a perseverança, a experiência, a esperança. É algo que o crente é experimentado na sua caminhada cristã. Ele ser resiliente, ele suportar as adversidades da vida, ele suportar decepções. Tem um cara na Bíblia que passou por muita decepção. Ele foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido, ele foi jogado num poço, né? Simplesmente porque ele dizia que ele tinha sonhos e ele via Deus falar com ele, e esses irmãos dele o invejavam, e esses irmãos dele jogaram ele dentro de um poço e venderam ele como escravo. José, então, foi abandonado pelos seus próprios irmãos. As maiores decepções que a gente sofre na nossa vida não é lá no trabalho. As maiores decepções que um ser humano sofre não é de alguém que você conheceu no ano passado. É de alguém que você convive e mora, e está dentro da sua casa. Ou talvez deveria estar e não está. Talvez é um pai, uma mãe, talvez é um irmão. Alguém que você desenhou como deveria ser e projetou, planejou, mas não é bem assim. E isso causa em nós traumas, feridas, coisas que talvez são irreparáveis. São irreparáveis. Uma decepção no casamento, uma pessoa que falou que ia te amar, ela te traiu. Às vezes nós somos traídos dentro de casa. Não é traído só por um amigo. Às vezes pessoas que eu amo têm uma estima muito grande, virou as costas e me deixou. Isso é terrível. E se não é Deus na nossa vida, a gente não tem capacidade nenhuma de suportar isso. Nenhum.
São essas coisas que eu estou dizendo. São as tribulações, são os ventos contrários, mas eles vêm. Talvez com você é isso. Talvez com o outro que está aqui é outra coisa. Talvez o vento contrário está dentro de você mesmo. Está algo que está te apertando por dentro, te angustiando, trazendo aflição, e não te tem trazido paz de espírito. Mas esses ventos são necessários, você precisa entender isso. Porque nesses momentos de dificuldades, se você está em Deus, permaneceu fiel, está em Cristo, saiba você que as suas raízes estão se aprofundando. Mas eu tenho uma notícia para te dar: esses ventos não vão parar. Às vezes vem de um lado, às vezes vem de outro lado, mas você precisa estar firme. E sempre tem alguém do seu lado que vai olhar para você. Você é um pai, você é uma mãe, você é um filho. Tem gente olhando para você, espera de você. Tem muita expectativa em você. Você não pode decepcionar ele. Nós não temos o direito de decepcionar. Né? Isso, só Deus que nos ajuda a fazer isso. Porque quando a gente perde isso, a gente perde a capacidade de amar, de ter compaixão uns pelos outros. E aí a gente perde a fé. E se a gente perde a fé, a gente perdeu a compaixão, o amor, é fácil um pai ou uma mãe abandonar a família. Porque aí ele perdeu isso. Ele perdeu. E por que nós congregamos? Por que nós estamos na casa de Deus? E nós estamos ministrando, orando, para que a presença de Deus na nossa vida não nos torne pessoas piores amanhã. Nós precisamos ser bons hoje e melhor amanhã, amém? Se nós somos bons hoje, amanhã nós temos que ser melhor. Nós não podemos ser pior. Então a presença de Deus em mim me fortalece, eu preciso ser fortalecido por Deus, em Deus. Mas não está isento os meus problemas e as minhas atribulações. As tribulações vêm, as dificuldades vêm, as decepções vêm, mas eu preciso entender que isso é a vida nossa na Terra. No mundo eu tenho aflição. Eu queria muito que não vivesse uma vida de paz, de entretenimento, de só notícias boas. Quem não queria uma vida dessa? Mas não tem essa vida. O dinheiro não pode dar isso. É no dinheiro, isso resolve. O dinheiro vai resolver o meu problema. Não, não vai resolver. Se você tiver esse dinheiro, depois você vai ter outro problema. Talvez resolver um outro problema que você tinha. Mas aí surge um outro. E não tem fim. Então, que mundo é esse, pastor? É o mundo que nós vivemos. É esse mundo. Um mundo de pecado. Um mundo onde as pessoas não amam. As pessoas, elas traem. As pessoas, elas são más. Então, nós precisamos de Deus. E aí eu preciso olhar para essas pessoas e ainda ter compaixão delas. Ainda entender elas. Ainda pregar para elas. E evangelizar. Mas sem a presença de Deus na minha vida, eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso. É Deus que me move a fazer isso. É Deus que nos move a pregar para uma pessoa e ver resultado. Por que você continua fazendo? Porque você vê resultado. Você está vendo resultado na vida das pessoas. Que você está pregando, que você está evangelizando. E por último, eu quero ler aqui João 16, 33. Abre aí sua Bíblia. Para terminar, o Evangelho de João. Jesus foi para nós o maior exemplo de resiliência, de sofrer angústias, decepções, traições. Jesus, ele foi traído pelos seus amigos, na sua casa. Ele tinha um propósito de Deus nessa terra, e ele veio cumprir esse propósito. Ele foi traído pelos seus irmãos, na sua casa, crucificado e perseguido, aqueles que deveriam amá-lo. Mas ele permaneceu firme, por um propósito, ao ponto de ele sofrer angústia de dores terríveis, e dizer, e gritar a Deus,
Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento da crucificação, Jesus sofria dores terríveis que nenhum de nós, seres humanos aqui, teríamos a capacidade de entender a dor que ele estava sofrendo. A palavra do Senhor diz que ele suava gotas de sangue. A pressão que ele sofria pelos pecados da humanidade que estava sobre ele, o peso do pecado da humanidade que estava sobre ele, era tão grande que ele suava gotas de sangue. Mas ele permaneceu no lugar dele, no lugar da cruz. Ele permaneceu cumprindo, estando firme. 16:33, versículo 33. A palavra do Senhor diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam aflições, mas tenham coragem. Na minha versão, queria ler por isso. Eu não sei a sua versão, nessa versão da minha Bíblia aqui, ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu preciso, para servir a Deus, eu preciso ter coragem. Amém? O resiliente é alguém que tem coragem. Alguém que tem coragem de se mostrar. Não de se esconder. Os carvalhais de Mantes são... O carvalho não é uma árvore que é escondida, protegida por outra. Não, ela cresce, ela se impõe. E ela está exposta, né? Exposta para vir o vento. Pode vir contra mim. Pode vir os problemas. Pode vir, porque quando você vem contra mim, as minhas raízes estão aprofundadas. Eu tenho mais firmeza. Ela não se esconde. Eu não devo me esconder. O crente, o servo de Deus, precisa ter coragem para servir a Deus. Nesse mundo. Se posicionar no mundo que você vive. E dizer quem você é. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade em Cristo? Se mostrar. Não se esconder, não precisa ter vergonha. Você não tem que ter vergonha. Não é? Você não tem que ter vergonha de seu pai que tem um carro mais velho, deixa cedo. E deixa na esquina, porque meu pai é mais velho. Eu já vi, quantas vezes eu já vi isso? Na escola, eu estou saindo, o pai pega o menino na esquina de baixo. E eu já vi isso várias vezes. Sou professor. Então tá chegando aluno, e aluno meu às vezes. Né? Mas não tem nada a ver com isso, né? A minha natureza de pessoa indiscreta que eu sou, é fácil fazer isso. Mas como é um jovem, eu não vou fazer isso, né? Mas dá vontade. Fala, ó, fica tranquilo. Seu pai é um cara legal. Isso é legal. Seu carro é legal. Sua vida é boa. Não precisa você ter vergonha. Só que eu falo na sala de aula, falo de forma generalizada para os meninos. Se você esconder porque seu nariz é grande, porque você acha que você não é do modelo, o padrãozinho criado aqui por esses meninos aqui, ó, eu já falo, deixei. Porque tem uns meninos aqui que acham que são demais, né? E aí eu falo para os meninos, e falo aqui na igreja também, olha, tem gente que se acha demais. As duas coisas estão erradas. Gente que se acha demais e gente que se acha de menos. Precisa ter um meio termo. Você não pode se achar demais e nem também se achar de menos. Porque se você se acha demais, tem sempre alguém melhor que você naquilo que você acha que você é muito bom. Se você acha que você é bonito demais, você vai encontrar alguém por aí mais bonito que você. Se você acha que é inteligente demais, você vai achar alguém mais inteligente. E se você acha que você é feio demais, tem alguém mais feio que você. Ah, mas tem. Ih, tem gente feia pra caramba. Tem, é bonito demais. Mas isso não é o padrão. O padrão é que eu preciso gostar de mim mesmo. Preciso gostar da minha vida, do meu pai, da minha mãe, da minha casa, que não é tão boa quanto a do outro, do meu carro, que não é tão bom quanto do outro. E eu vivo uma vida feliz, satisfeito, né? E isso é bom. Isso é bom. Deus quer nos fazer entender que a nossa vida, ela é formada não só de coisas perfeitas, que o mundo diz que é perfeito, mas tem coisas que são necessárias para nos fazer crescer.
para nos fazer desenvolver. Estava ali na casa do pastor Ailton, ele carregou mais de 553 pedras. Você precisava carregar aquelas pedras? Ele não precisava, mas ele carregou. Dizendo ele, falou para mim ali, que ele pôs a mão em todas elas, em todas as pedras. Colocar umas pedras num poço que ele está fazendo lá, que eu achei interessante. Só falei para ele, não tem jeito, pular, porque senão bate a cabeça numa pedra que lá já era. Mas vai ficar bem bonito, parabéns ali. Depois que você terminar, você me chama lá para ver. Mas não é fácil fazer o poço, mas ele quer participar. Tem gente que já gosta de pagar para fazer. Qual está certo? David, quem está certo? Ele que pega em todas as pedras e furou o buraco, inclusive, e está colocando e construindo, ou aquele que paga para fazer? Os dois estão certos. Os dois estão certos. E para de criticar os outros. E para de ficar criticando os outros. Tá bom? Os dois estão certos. E vão parar de ir no Instagram e ficar criticando. E brigando por conta que nem é sua. Por briga que não é sua, você fica brigando. Hoje eu tive que falar para minha irmã, para com esse trem. Para com essa bobeira. Negócio de direita e esquerda. Que negócio de direita e esquerda? Você fica brigando por causa de bobeira? Não tem negócio nem de direita nem de esquerda. Eu não gosto nenhuma das duas. Ponto final. Tem restrição tanto com um quanto com o outro. Agora, o que mais me admira é pessoas que ficam brigando por causa disso, sabe? Briga! Fica com raiva da gente. Eu sou seu irmão, para que essa bobeira. Não são essas coisas que vão fazer a gente crescer e desenvolver. Coloque-se de pé, quero orar com você. Quero orar com você. Você que tem passado momentos difíceis, de angústia, você que tem passado tribulações. Quem aqui tem passado por tribulações? Ventos contrários, decepções, coisas que você não queria que acontecesse e, infelizmente, estão acontecendo na sua vida, na sua família, no seu convívio, ou com você mesmo, na sua vida interior. Ninguém sabe, talvez só você sabe. Você não contou para ninguém, você não se abriu com ninguém. Põe a mão no seu coração. Quem está passando por momentos difíceis? E que é necessário você aprender do Senhor, que as tribulações, elas vão produzir em você perseverança. E a perseverança, ela vai gerar experiência. E a experiência, com todas essas coisas que não são boas, ela vai produzir em você a esperança de que um dia as coisas vão mudar. Quem precisa ser mais resiliente? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Eu preciso ser mais resiliente. Quem precisa ser mais resiliente aqui? Quem precisa aprofundar suas raízes? Levanta a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, quero orar, ó Deus, por os nossos irmãos, por mim mesmo. Nós aqui estamos nesse culto, ó Deus, e sabemos que tem coisas que não estão boas na nossa vida. Tem coisas, Senhor, que eu queria que fosse diferente. Ou que não tivesse acontecido. Mas aconteceu, Senhor. E eu tenho que lidar com esses problemas. Aliás, Senhor, eu não sei como que eu me lido com isso. Eu não estou sabendo lidar, ó Deus, com essa decepção, com essa má notícia. Com esse diagnóstico, Senhor. Meu diagnóstico. Ou o diagnóstico de alguém que eu amo. Senhor, uma má notícia, um dia mau. Senhor, eu preciso que as minhas raízes se aprofundem. Os ventos estão contrários, tempestades. O que faz a marinha não é um lago manso de águas tranquilas, mas o que faz a marinha, um marinheiro, são tempestades de alto mar, ventos contrários.
Um exército é formado quando ele é forjado. Meu caráter é formado quando ele é forjado. Oh! Senhor, forja o meu caráter. Me torna uma pessoa mais forte. Senhor, eu tenho vivido dias que a minha sensibilidade tem sido como a do vidro. Qualquer coisa me trinca, me fere, me machuca. Qualquer coisa, Senhor, que fala para mim, me decepciona, me atinge. Senhor, parece que eu estou como um vidro. Mas de calabachou, manaba. Senhor Deus, vem, Senhor, e trata conosco, trata comigo, trata, Senhor, me ensina a ser mais resiliente, me ensina a suportar adversidades, me ensina, ó Deus, a entender que todas essas coisas o Senhor permite para me conhecer, para eu me conhecer e para me fortalecer cada dia mais. Hoje e amanhã estarei mais forte. Estarei mais forte. Em nome de Jesus. Deus te abençoa. Deus te dê graça. Que as suas raízes se aprofundem mais no Senhor. Você precisa aprofundar mais. Aprofunde suas raízes. Entenda que esse momento vai passar. Amém? Olha para mim, isso vai passar. Nenhum vento contrário é constante. Não existe, nem na natureza, nem existiu em nenhum momento da história da humanidade dias de ventos ininterruptos, sem cessar. Mesmo que está ventando forte, mesmo que a tempestade está forte, vai passar, quem crê nisso. Mas fica no Senhor, fica no barco, fica com Jesus. Jesus no barco, tempestade, os discípulos com medo das ondas, com medo da tempestade. Mas Jesus está no barco. Quem crê que Jesus está com você? Então se torne resiliente. A resiliência é algo que precisa fazer parte da nossa vida, da vida cristã. Amém? Deus te abençoe. Estourar aí. Canta essa uma música. Você quer que eu cante com você? Olha a coragem minha. Vem cá, Arnaldo, cantar. Aleluia, Jesus. Não vai deixar. Uma expressão que seja a situação, vou procurar ingressar na alma de tuas mãos. A noite